Oi, seja bem-vindo ao Chá da Meia-Noite. Eu sou a Elise. E eu sou a Bia. E é muito estranho estar aqui com você sem um convidado agora, né? Que a gente tá numa leva de convidados. Uma leva maravilhosa, inclusive. Uma leva maravilhosa. Mas eu e a Bia, né? Enfim, entre conversas, nos deparamos com um assunto que surgiu, na verdade, de finais de livros. E de finais de livros polêmicos, inclusive, como, por exemplo, É Assim Que Acaba... Yellowface, que é um lançamento agora, e também Tudo é Rio. E a gente percebeu um padrão, né, de finais que ficam em aberto, sem citar tanto no momento, sem spoilers, mas que geram incômodo na comunidade no sentido de não ter um final esperado, em que tudo vai acontecer da forma que a gente gostaria que acontecesse, com responsabilidades, no sentido das pessoas que precisam sofrer consequências realmente sofrerem. Isso, e geralmente são são livros que lidam com temas um pouco mais pesados, crimes, muitas vezes, ou algum tipo de preconceito muito forte. E no final a gente espera que aquelas pessoas sejam penalizadas e punidas, quase como uma forma de justiça ali. A gente quer ver a justiça acontecendo, e isso não acontece muitas vezes, dependendo da forma que a história se desenvolve, ou no meio do livro a pessoa acaba se dando bem, e você fica, pelo amor de Deus, mas como que isso está acontecendo? Enfim, e as pessoas olham para esses livros de formas muito diferentes. Tem pessoas que condenam essas histórias, justamente por conta disso. E tem pessoas que não condenam, que acham que tá tudo certo. Enfim, e aí a gente queria debater isso com vocês. Falar um pouquinho desses dois lados e o que a gente pensa. Até porque, como mais uma vez, eu acho que todo episódio que a gente faz somente nós duas, né, temos opiniões um tanto quanto polêmicas e estamos aqui para tentar defender nosso ponto. Claro, ninguém precisa concordar. Porém, vamos abrir debate. Um adendo que, um milagre de Deus, nós temos a mesma opinião em relação a isso. É verdade. Geralmente a gente discorda sobre muita coisa. Bem, vamos falar do livro que a gente leu em comum, então, pra começar. É Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba, exatamente. Possivelmente um episódio com spoilers, tá, galera? Dos 3 livros que a gente citou no começo. A gente vai avisar, então, a partir de agora, spoiler de Assim Que Acaba. Isso. Em Assim Que Acaba, a gente tem um livro de violência doméstica. Inclusive, eu acho que violência doméstica nem devia ser um spoiler. Nesse sentido. Porque eu acho que esse tema se conecta muito em relação a gatilho, classificação indicativa, de alguma forma. Eu acho que tem formas e formas de fazer. Por exemplo, gatilho, eu não acho que devia ser tão específico. Porque tem pessoas que colocam muito, 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 muito específico nos temas dos livros. E poderia ser uma coisa mais como os filmes fazem. Que nem, abuso de drogas, violência, mas nesse sentido, assim, amplo, e não citar as palavras exatamente, porque tem algumas histórias que realmente acabam estragando. Inclusive, teve toda uma polêmica antes do Twitter e com Deus relacionada a isso, depois a gente pode citar. Mas em É Assim Que Acaba, eu acho que a forma como a própria autora e os leitores começaram a fazer de tratar a violência doméstica como um plot twist, não é interessante, porque foi toda a consequência desse livro acabar sendo vendido como romance. Quando eu analiso Assim Que Acaba por si só, eu vejo um livro que consegue tratar bem a violência doméstica, apesar de muita gente não concordar. Tirando toda a panfletagem. Exatamente. E eu acredito que a própria existência do romance, porque eu acho que existir o romance na história da forma que ele existe, pra mim, talvez já tira um pouco o foco. Porque muitas das cenas que são sobre violência doméstica, na minha opinião, novamente, não me odeiem por isso, acabam fazendo com que a gente, ou querem fazer com que a gente, ao invés de se focar no que tá acontecendo na violência doméstica, a gente se foca no fato de que, é o Atlas que vai salvar ela. Ela vai ligar pro Atlas, porque é o Atlas. Você se foca muito no personagem como o herói salvador, ou na interação que eles vão ter a partir daquele ato de violência, e não no ato de violência em si. Então, acho que o livro leva a gente a isso. Uhum. Enfim, então tirando isso, tirando o romance, tirando a panfletagem. Eu não sei. Aí, de novo, a gente tem opinião parecida. Mas... Não, mas termina o seu ponto. Tá bom. Que é um adendo. É um adendo. Mas eu acho que dessa forma, eu analiso o livro em si. O livro em si, eu vejo que é uma boa retratação sobre violência doméstica. E é isso, é retratação. Eu tenho muito esse conceito que eu tô sentindo uma onda de leitores, uma crescente de leitores, que eles estão tão acostumados em criar as coisas muito certinhas, assim, no sentido que, o bom é bom, o mal é mal, e as consequências têm que vir no final. Mas a nossa vida não é dessa forma. E acho que falta um filtro de bom é bom, mal é mal. Existe muito aquela moral. Existe a nossa moral, existe a moral da história e existe a moral dos personagens. Ou melhor, a moral daquele mundo é a moral dos personagens. Que não necessariamente é a moral do autor. Exatamente, é a moral do autor, que não tem nada a ver. Então, muitas vezes o personagem tá fazendo uma coisa que é certa dentro daquele mundo. Por exemplo, uma fantasia, isso acontece muito.
assassinato, um monte de coisa, né? Roubo, coisas que são muito comuns em fantasia. E às vezes não é crime, dependendo do que tá acontecendo. No nosso mundo é condenável, mas a gente entende que aquilo, naquele contexto, tá ok. É a mesma coisa de um personagem, por exemplo, nesse caso de violência doméstica. Você sabe que o personagem tá fazendo algo muito condenável. Pra gente é condenável. Naquele mundo é condenável. O personagem é um escroto. Não quer dizer que ele tem que ser punido, porque o livro não é uma forma de justiça social. Não no sentido que a gente não gostaria que ele fosse punido. Não, a gente não é isso que ele não precisa ser punido. É. Mas não é obrigatório pra história isso acontecer. Porque qual que é o ponto da autora? Por que ela tá escrevendo aquele livro? É pra ser algo realista? É pra ser... O que ela quer mostrar? Porque, claro, ele pode ser punido no final, é óbvio. Seria, sem dúvida, o melhor final. Mas é isso que ela quer mostrar? Esse é o ponto da história? Inclusive, eu acho que quando os livros eles conseguem trazer essa temática, nem tudo tão preto no branco, assim, de ficar nessa área cinzenta, me impactam muito mais. Tudo é Rio, inclusive, é um exemplo disso. Porque você não leu ainda, não. Então eu vou... Você não vai dar spoiler, mas assim, se quiser, por conta do episódio, pra você conseguir discutir melhor. Eu não vou... Não, eu vou tentar falar, é um pouquinho de spoiler, mas não é um spoiler completo. Ele tem uma similaridade com Assim que Acaba, e acredito que com ela fez também, de um personagem que faz algo, não vou falar exatamente porque você ainda não leu, eu quero que você leia, e ele não é condenado por conta daquilo. Tipo, tem muitas coisas ali em Tudo é Rio que incomodam muito, principalmente a questão final mesmo, quem leu vai saber. E as pessoas ficam extremamente revoltadas. Tudo é Rio, vira e mexe, tá gerando polêmica na internet. E eu acredito que, por vezes, esse sentimento de indignação quando você tem numa obra, que eu também fiquei indignada. Quando eu terminei Tudo é Rio, me veio um gosto amargo na boca. De eu não queria que isso acontecesse. Mas eu sinto que é o objetivo daquela maneira, trazer esse sentimento. Com certeza deve ter sido mesmo. Porque... é o que a gente estava conversando antes do podcast, inclusive. Eu sinto que, por vezes, quando a gente tem esse sentimento vindo da literatura e causa essa comoção, essa indignação, pode nos fazer refletir muito melhor sobre em casos na vida real. Porque, por vezes, a gente tá, assim, sendo imersos de notícias trágicas, tristes, mas a gente já tá tão... eu ia falar, não, tipo... A gente tá anestesiado, que a gente nem consegue mais se importar, de fato, com isso. Tipo, é ruim, mas, cara, é tanta tragédia que a gente vê. É mais um feminicídio, é mais um caso de abuso. A gente assiste a notícia e a gente se comove. E aí, no próximo segundo, sei lá, a gente tá almoçando. Exato. É uma coisa muito bizarra, eu fico pensando muito nisso, sabe? E quando a gente tem um livro Nossa, até arrepio. Porque é muito pesado. Mas quando eu tenho um livro, de fato, que ali você tá em contato com aqueles personagens, você vai... estar dentro daquele universo, vendo tudo acontecer de perto, apesar de não serem pessoas reais, você se manteve mais tempo ali. E é justamente o que fala que os livros, eles podem gerar essa conexão emocional. E por isso que você fica indignado, por isso que você quer um final diferente, por isso que você não concorda. Mas isso não significa que seja ruim. Porque é justamente esse sentimento que gera em você que pode fazer com que você fique mais crítico pro nosso mundo. E eu acho que esse, inclusive, é um dos poderes que a gente tem com a literatura. Uhum. E acho que vem muito também da forma que nós estamos acostumados a ver literatura como entretenimento. Então a gente sempre espera ter sentimentos que são muito ligados a euforia, felicidade, surto, grito, berro. No máximo você vai chorar pra um personagem que morre. Mas são sentimentos que estão ali dentro do âmbito do que é confortável, digamos assim, e o que é esperado quando você interage com uma história. Você lê uma história sobre violência doméstica, spoilers, né, continuando assim, spoilers, em que o cara não é punido no final, e que pior do que isso, ele acaba mantendo uma relação, entre aspas, de, sei lá, não amizade, mas pelo menos de coleguismo com a mulher, porque tem uma filha, e isso gera um incômodo absurdo, que daria na vida real também, mas gera um incômodo absurdo, mas que infelizmente é muito realista. Então é um incômodo que a gente não quer sentir quando a gente tá lendo algo que é pra entreter. E eu acho que junta isso. Eu acho que tem uma grande diferença, por exemplo, porque o pessoal fala, mas isso pode normalizar. Mas eu acho que, de novo... já é normal, mas qual é o público? Eu acho que a gente volta pra essa questão. Qual é o público que está lendo esse livro? E qual é o público que deveria estar lendo esse livro? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas muito novinhas que vão ler esse tipo de livro. E aí, de novo, a gente entra na classificação indicativa, que é uma coisa que eu defendo muito. Eu acho que sim, deveria ter na capa, estampado, porque tem certas coisas que não são apropriadas pra sua idade. E eu não falo isso num tom de tipo, nós somos muito maduros, nem não. Isso é questão de, tipo, psicologia mesmo, sabe? Dos temas que você vai absorver que, se não tá preparado, que podem te paquetar de uma maneira muito negativa. Mas quando a gente, enfim, a gente vai ver Assim que Acaba,
Por exemplo, se a Colleen Hoover tivesse romantizado, que aí eu acho que é diferente, o Ryle, no sentido que ele não foi punido, nananã, e eles ficaram juntos e ela constrói uma redenção pra ele. Aí sim, aí eu concordo que seria extremamente problemático. Mas só o fato dele não ter sido punido e manter essa dinâmica, né, de tipo, eu não vou fazer nada com ele porque é o pai da minha filha. É triste, é revoltante, mas acontece. E eu acho que é um pouco desse senso crítico mesmo que as pessoas têm que ter quando vão se deparar com obras dessa forma. Nem tudo vai ter um final feliz. Existem livros que têm finais felizes e que são confortáveis, que vão gerar aquele sentimento mais de, sei lá, tô no final da tarde... Satisfação. De assistir um filme na Netflix, sabe? Tem outros que não é o objetivo. E eu acho que é isso. As pessoas se perdem um pouco de qual é o objetivo dessa história que eu tô lendo. Isso acho que entra muito em Yellowface também. O final, acho que muitas pessoas não gostaram do final. Por diversos motivos, eu falei com várias pessoas e foi por diversos motivos também que não gostaram do final. Mas pra mim, pelo menos não vou falar muito do final, tá? Embora entre nesse âmbito. Eu acho que é muito mais sobre a jornada do livro. Tudo é Rio, quem narra a história? É em primeira pessoa? Não, a gente tem 3 personagens principais, assim, que a gente vai mesclando. É em terceira pessoa, então. Em Yellowface, eu acho que é ainda pior, porque quem narra é a própria protagonista, que é a pessoa com a moral completamente, assim, destroçada, horrível, a pior pessoa da história, de longe, racista. Ai, meu Deus, produção, coloca um bipzinho, porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo. Ela é racista, ela é xenofóbica, ela é uma pessoa horrível, e ela narra a história. E ela, o tempo todo, quer te convencer de que ela tá certa. Então, eu acho que é um livro que precisa de ainda mais maturidade. Porque se você não tiver maturidade, ela te convence, cara. Porque ela quer te convencer o livro inteiro de que ela tá certa. E aí você tem que ler e você fala, mano, o que você tá falando? Me lembrou... Mona, você é maluca? Você tá doida? Sabe? Então, eu acho que ainda assim... E aí, a jornada do livro, pra mim, é muito mais importante do que o final. Eu acho. Eu sei que eu vou dar um exemplo completamente aleatório, que não se aproxima nada em Yellowface, mas esse negócio de tentar convencer, eu lembrei muito de Lolita. Nunca li Lolita, então fala um pouquinho mais pra gente. É justamente... De novo, produção, perdão, bipa aí. Mas é um pedaço. E ele se apaixona, né? Pela a enteada dele. Então, é uma enteada... Acho que no livro ela tem 12 anos. 11 anos, 12 anos, por aí. E... tem toda a questão dele querer ficar com a Lolita. Que o nome dela não é Lolita, na verdade. O nome dela é Dolores. É ele que narra? É. E ele tá narrando no tribunal. Ele tá... Na verdade, é uma grande carta pra ele tentar se convencer da sua inocência. Então, tem diversos momentos do livro em que ele vai, enfim, descrever essa relação entre eles, mas que está, de novo, na visão de um Então, a visão dele é completamente deturpada. No sentido que ele, né? Doente. Mas a forma que ele vai interpretar as coisas que a Dolores faz, eu não gosto nem de me referir a Lolita, porque ela é Dolores, ele vai ver nessa posição como se ela estivesse gostando, como se ela tentasse seduzir ele. E aí tem pequenos fragmentos, assim, durante a história que você consegue perceber que ela tá completamente incomodada. Por exemplo, tem uma cena específica, né, que eu acho que foi a primeira vez que ele abusou ela, enfim, que ele tenta descrever de uma forma como se ela estivesse gostando, mas depois você tem um vislumbre que, na verdade, ela tava chorando. Então, tem essas pequenas coisas ao decorrer do livro que você vai percebendo que ela não gosta disso. Essa é a visão dele tentando... Claramente é um abuso. É claramente um abuso. Só que ele tá tentando te vender como uma história de amor. E aí eu acho que fica muito claro, inclusive, que ela nunca gostou, que ela foi traumatizada, que aí no final do livro, enfim, tentando... Não sei se um dia você vai ler. Ou vocês, no caso. Acho que não. Mas... Eu acho que eu ficaria extremamente desconfortável. É horrível. Não ia horrível. Mas ela já tá mais velha, e aí quando eles se encontram novamente, que ele vai atrás dela, na verdade, isso fica muito claro, assim, de quanto ela odiava aquilo. Pelo menos na minha visão, ficou claro que ela odiou tudo aquilo. E que foi um grande trauma e que destruiu muitas partes dela enquanto pessoa. Só que a Lolita tem uma grande problemática. Eu acho que vem muito dos filmes, de como eles retrataram essa história, que acabou sendo muito romantizado. E de tratar de fato como uma história de amor. E é essa questão, ele tá tentando convencer o júri e, por consequência, os leitores. Ele fala de uma forma muito, tipo, como fala... Quando você eloquente, certeza. Exatamente. Certeira, né?
E aí, me surpreende quanto ele convenceu até leitores nisso. E aí, no caso, o próprio autor, né? Mas não era o objetivo dele. Então, me lembrou, assim, quando você falou do Yellowface. Eu acho que nesses casos, uma adaptação desse tipo tem que tomar muito cuidado. Porque você não vai ter, literalmente, o conteúdo, você não vai estar na cabeça daquele personagem. Então, tudo que ele tá falando com a audiência e com quem tá assistindo, vai ser por meio de sinais. É uma outra mídia, né? E eu acho que é muito mais perigoso e muito mais, assim, propício à romantização do que um livro, em que tá tudo ali. E é muito mais fácil, sabe? Inclusive, Lolita tenta... Não sei, tipo, eu li, eu entendi o objetivo. Eu gostei da obra do que ela tenta pro personagem de novo causar essa revolta, mas eu entendo também que as consequências não foram positivas. Então, aí eu vou até me contradizer um pouco ao decorrer do episódio, até que ponto é válido também, né? Porque, beleza, o autor ele tem essa liberdade de tentar construir uma obra que vai exigir um público crítico, mas a gente sabe que também muitas pessoas vão acabar consumindo aquilo de uma forma não crítica. E aí gera consequências. Aí, por exemplo, eu não sei se você viu também Minha Sombria Vanessa. Também é bem parecido, inclusive, né? Essas polêmicas. Só que... Não, é um livro que é muito mais bem recebido. Também vai ser vai ser uma menina, que no caso já é uma mulher. Quando ela era menina, ela teve um caso com seu professor, maior de idade. E na história da vida inteira dela, ela entendeu como uma história de amor. Tipo, meu primeiro amor. E aí, quando ela é mais velha, vai começar a ter denúncias de abuso sexual desse professor. E ela vai ter que... E pra ela, não, assim. Não, ele nunca me abusou. O que é isso que vocês estão falando? E aí, ela vai começar tentar relembrar a própria história e entender que, na verdade, o que ela viveu foi uma violência. Então, como é na visão da vítima, é muito... Muito mais óbvio, você consegue ver. Exato, e eu acho que consegue passar uma mensagem melhor. Não sei, agora... Mas é complexo, porque quando a gente fala até que ponto essas obras elas devem ser feitas, ou elas devem ser produzidas, é muito difícil porque volta naquela discussão de... A gente vai podar a arte, então? A gente vai podar a arte pela forma que é recebida pelo público? Aí não vai contra o próprio princípio de arte? É uma discussão muito complexa. Eu entendo os dois lados perfeitamente. Eu acho que volta tudo na questão de maturidade. De que, tipo, pra ler essa obra, esse tipo de obra, você tem que entender, eu acho, primeiro de tudo. Não dá pra você pegar Lolita ou Yellowface e tudo mais, sem entender o propósito. Mas, ao mesmo tempo, também acho que é uma questão de gosto. Tem pessoas que detestam livros assim, não gostam, querem uma coisa mais certinha e tudo mais. Tem pessoas que gostam de refletir, de pensar. Mas acho que a gente tem que entender, sabe? Só o propósito. Ter o senso crítico. Você pode gostar ou não, mas ter o senso... Entender os dois lados, eu acho. E eu entendo os dois lados no nível que eu me sinto hipócrita. Porque eu vou contra meus próprios argumentos, assim, de certa forma. Mas eu acho que é justamente por isso que a gente tá conversando aqui hoje. E também pra entender o que vocês pensam aí de casa sobre esse tema, porque eu mesma ainda tô tentando formar esses conceitos na minha cabeça. Às vezes eu tenho uma opinião muito forte e quando eu paro pra pensar, eu já mudo. Então eu queria muito saber também o que quem tá escutando tá pensando sobre isso. E não acho que é uma verdade absoluta também, no sentido, esse aqui é o certo. É um erro, inclusive, que eu vejo muito nas redes. Não, isso aqui é um absurdo, isso aqui esse livro aqui é cancelável, é assim que acaba, é um péssimo, e você já dispensa o livro ao invés de discutir sobre, que nem a gente tá fazendo aqui, por exemplo. Porque aí você acaba, por exemplo, mudando a opinião de uma pessoa. Inclusive, a gente tem uma amiga que fez um vídeo muito bom sobre isso, que é a Ana, o arroba dela é Read With Ana. The Read With Ana. E ela fez um vídeo sensacional sobre isso, inclusive eu recomendo que vocês assistam. Maravilhoso. Sigam ela também. Então, acredito que por hoje a gente para por aqui, né? É isso. A gente quer escutar o que vocês pensam também. E a gente pode continuar esse tema no próximo episódio. Isso, e fomentar essa discussão. Então, por favor, falem aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Se vocês discordam da gente, por favor, não nos odeiem. Não, como a gente sempre tenta promover, a gente tem que abrir debate. De novo, acho que não tem como a gente firmar opiniões certeiras. E sim abrir pro diálogo, que eu acredito muito nisso, que é assim como a gente consegue se fortalecer não só como comunidade, mas como, sei lá, seres pensantes, sabe? No sentido de não vou pensar algo só porque alguém falou pra eu pensar dessa forma. A gente tem que entender o porquê a gente pensa dessa forma. Que é justamente o que a escola tenta construir pra gente a vida inteira, né? Exatamente, não podemos perder isso. Enfim. É isso. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.